Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, aonde você se encontra neste momento, em qualquer parte deste planeta Terra. Que a graça de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí, contigo, meu irmão. Que o Mestre Jesus faça resplandecer a sua luz sobre ti e lhe conceda paz. Damos graças a Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus único, Pai da eternidade. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Coloca o nome que você quiser nele, mas ele é um Deus único. É um só Deus. Damos graças a Ele por mais uma vez estarmos gravando mais uma semente de luz. Nós gravamos o Deus verdadeiro e o Deus da religião. Gravamos Jesus verdadeiro e o Jesus da religião, da igreja. Gravamos a religião verdadeira e a religião do homem. Hoje nós vamos falar do Espírito Consolador prometido por Jesus. Para falarmos sobre o Espírito da Verdade, o Espírito Santo ou o Consolador prometido por Deus, nada melhor do que começarmos a analisar o capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo João. No capítulo 16, Jesus faz a última profecia para os seus discípulos sobre o holocausto. Então disse Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Eles farão dele o que quiserem, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mas tudo isso deve acontecer, tem que acontecer, porque se isto não acontecer, o outro Consolador não virá. Presta atenção, meu irmão. Se o outro Consolador não virá, é porque então existiu um outro, o primeiro. Porque o outro já é o segundo. É sobre isso que nós vamos analisar. Nós vamos, então, nada melhor no começo, no princípio, a Gênese de Moisés. E o Espírito de Deus volitava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. A luz se fez. Separa a água da terra. Criou-se os continentes e os mares. No quinto dia, então disse Deus: criamos todos os seres viventes. Vamos criar o homem à nossa semelhança. Macho e fêmea. Presta atenção, minha irmã. Macho e fêmeas. Porque crescei e multiplicar e enchei a terra dos vossos frutos. Algum tempo depois, entra a religião, a igreja. A igreja então cria o primeiro homem.
Deus pega o barro, massa, faz um boneco de barro, sopra no nariz e dá vida a ele. Só que tem um porém. Depois de algum dia, Deus da igreja, ele percebe que está faltando alguma coisa. Está faltando a mulher, a fêmea. Então ele cria a Eva. Só que a Eva, a primeira mulher segundo a igreja, primeira mulher e o homem primeiro da humanidade, ela só tinha filho homem. Como é que ia multiplicar? Como é que ia frutificar o fruto na terra? Aí teve o primeiro problema. Houve uma briga, um ciúme. Caim matou Abel. Abel, que era o único filho, agora, vivo. Porque segundo a igreja, Adão e Eva e Caim eram as últimas criaturas no mundo. Caim foi expulso. Isso está escrito na Bíblia. Caim andou alguns quilômetros e encontrou uma cidade povoada. Casou, aí ele teve filhos e filhas. Mas a igreja não disse que Adão e Eva e Caim eram os primeiros no mundo? E aquela cidade? E aquele povo? Quem era? A primeira criação é a verdadeira. Então vamos lá agora. Essa cidade, esses descendentes do homem e da mulher, do macho e da fêmea que Deus criou, através da palavra, do verbo. A igreja criou Adão e Eva para criar o pecado e a morte. Por isso a lei, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, alguém tinha que morrer para que o outro se salvasse. É a primeira. Agora, é o primeiro desvio da igreja. Paulo confirma. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Jesus de Nazaré, ele veio para destruir, para revogar a lei do pecado e da morte. Para isso ele trouxe a graça e a verdade de Deus, que nos libertou da escravidão religiosa. Outro encontro, João Batista no batismo, quando novamente a igreja, a religião, o homem, tenta misturar a verdade com a mentira. Entra na fila para batismo de João. Quando João olha, vê aqueles fariseus, os religiosos na fila, chega para ele e diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura desta maneira? Por que vocês realmente não se arrependam dos seus maus pecados? Converta a Deus. Como disse Jesus a Nicodemo, o professor da lei, que o religioso tem que nascer de novo. E continuou João Batista: na verdade vos digo que a ferramenta está preparada e vai arrancar esta planta que o Pai não plantou, até a raiz, e ela será tirada no fogo para nunca mais brotar. João Batista falava de quê? Da religião. É a planta que o Pai não plantou. É o príncipe deste mundo que Jesus fala que já foi julgado. É o homem que cria a religião ao contrário dos ensinamentos de Deus. E confirma João Batista.
A lei foi escrita por Moisés, mas a graça, a verdade, que é o Evangelho de Jesus, veio por meio dele, o Filho primogênito, que trouxe do Deus único. Portanto, meu irmão, a ferramenta que vai arrancar a planta que o Pai não plantou, que é a religião, é o Evangelho de Jesus, a verdade de Deus. Capítulo 1 do Evangelho segundo João. Tudo foi feito, o Verbo estava com Deus, o Verbo era com Deus. Tudo foi feito por Ele. Tudo se fez mesmo através do Verbo, da palavra. Porque a igreja já tinha cobrido o mundo de treva. Então resplandeceu a luz através de Jesus e trouxe o primeiro Consolador. E a luz resplandeceu nas trevas. Mas o homem, a igreja, não aceitou, como não aceitou até o dia de hoje. Porque o homem ama as trevas mais do que a luz. A luz sufoca os seus olhos. Então disse Jesus, quando tudo acontecer, ficar em Jerusalém, até que do alto venha o poder sobre vós. Jesus voltando para o plano espiritual. Os discípulos ficam enclausurados dentro do cenáculo, de medo, temeroso. De repente Jesus materializa entre eles e sauda. A paz de Deus esteja com todos. A minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá, a religião dá. Porque a religião dá a paz de Deus só para os seguidores da igreja, aquele que tem o seu batismo, mas os outros não têm merecimento. Jesus diz a paz de Deus como Deus o manda, é para todos. E sopra sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Veja, meu irmão, pelo sopro, ele soprou o Espírito sobre eles. De repente, quando ele se ausentou, Pedro então criou coragem e disse, eu vou pescar. E eles foram, os outros seguiram ele. E ficaram durante 40 dias pescando e conversando, tendo contato com Jesus. Jesus voltou para o plano espiritual. Eles ficaram em Jerusalém aguardando a profecia de Jesus, o cumprimento. De repente, quando ele estava no dia de Pentecostes, no templo, de repente veio um vento veemente, presta atenção mesmo. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Agora o vento e uma língua de fogo pousou sobre os apóstolos. Os apóstolos começaram a falar em línguas que não era dele, não era uma qualquer língua, era a língua de povo que ali estava, de tribo. Eles começaram a entender e a falar a língua de todos. Eu vou provar isso. Então, a religião, a igreja, criou o Espírito Santo dela, a Santíssima Trindade, três deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Colocou na boca dos evangelistas, Mateus e Marcos, ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Pedro fundou a primeira igreja. Vamos no primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos.
conta a história da primeira igreja, a única igreja que Pedro fundou. Não foi em Roma, foi na Galileia, na casa de Pedro. Este se chamava a Casa do Caminho. Isso está no Atos dos Apóstolos, escrito pelo discípulo de Paulo, Lucas. Eles eram chamados a Casa do Caminho por causa eles pregavam a doutrina de Jesus, que dizia ser ele o único caminho, na verdade e na vida. Outra coisa, minha irmã, a igreja não colocou que é para batizar em nome do Pai e do Espírito Santo? Lucas escreve que na Casa do Caminho tinha mais de 3.000 seguidores que foram batizados pelos apóstolos que andaram com Jesus, obedeciam às ordens de Jesus. Eles batizavam em nome de Jesus. Bem, aí houve dois espíritos, o Espírito Santo verdadeiro e o Espírito Santo da igreja. Em 1910, nasceu no Brasil um movimento pentecostal, falando em línguas, profetizando, e dizem ser a manifestação do Espírito Santo. Eu pesquisei durante 40 anos. Nunca achei coerência nenhuma, não tem lógica, não tem fundamento. As palavras de língua que eles falam, no máximo são 5 palavras, 4, 5 palavras. Eles falam 4, 5 palavras, depois diz glória a Deus, aleluia, volta a repetir as mesmas palavras, glória a Deus, aleluia, volta a... Então fica repetindo isso como um replay. Não diz nada. Outra coisa, os que mais falam em línguas estranhas, os que profetizam, os que são batizados com Espírito Santo, existe uma incoerência muito grande, meu irmão. Porque este Espírito Santo, ele prega violência, prega a separação, prega dogma e prega preconceito. E ensina que todo pecado contra Deus é perdoado, contra Jesus é perdoado, mas contra ele não é perdoado, nem na terra e nem nos planos espiritual. É uma prova contundente que ele não é de Deus, é do homem. Porque aquilo que é de Deus, o que é de Deus perdoa, porque Deus é amor, nada existe fora deste amor. Dentro da igreja, nunca achei coerência no Espírito Santo que ela prega. Mas num grupo espírita que eu frequentava, eu encontrei um homem que ele era completamente analfabeto. Nós éramos que fazia diálogos com os espíritos que se comunicavam. Aquele irmão era completamente analfabeto. Tão analfabeto que no livro de presença ele colocava 2x. Porque ele chamava Francisco, nós chamávamos ele de Chiquinho. Então ele dizia Chico, 2x. Porque ele não sabia escrever. Eu presenciei um tratamento de obsessão que nós fizemos para uma família. O obsessor falava em japonês, mas numa língua muito estranha. Ele fazia pergunta
e respondia as perguntas do Espírito em japonês e depois traduzia em português para nós. E dizia: meu irmão, um japonês normal hoje não entende o que ele está falando, porque ele fala numa língua japonesa muito antiga, do tempo do samurai. Praticamente essa língua já está extinta, mas é a única língua que ele sabe falar. E tinha outra entidade que manifestava, que falava em inglês. E ele conversava em inglês, fazia perguntas, respondia e traduzia em português. Ele contou a história que o Espírito contou, que fora para os Estados Unidos criança. Criou nos Estados Unidos, casou com uma americana, nunca aprendeu a cultura nem a língua brasileira. Naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, não tinha... Então era bem mais difícil. Hoje é mais fácil, mas antigamente não era. Então ele não sabe falar em português. Mas ele tinha uma pendenha para resolver com essa família. E a gente, quando a obsessão, a gente vai trabalhando, trabalhando até convencer o espírito a se redimir. Um dia ele faltou. Aí a prova contundente da realidade, daquilo que Kardec escreve. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade, porque a fé raciocinante é aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Aquele espírito comunicou e eu fui atender ele e começou a falar inglês comigo. Eu disse: meu irmão, sinto muito. Eu também chamo Francisco. Mas tem uma coisa, eu não entendo bulufa nenhuma de inglês. Eu só sei dizer I love you e bye bye. Aí uma jovem que estava na assistência disse assim: irmão, eu posso traduzir, eu sou professora de inglês. Eu disse: por favor. Então aquela professora de inglês veio e começou a conversar com o espírito, contou a mesma história que o irmão tinha traduzido para nós. Então, uma prova contundente que o irmão tem a mediunidade de interpretar língua, porque ele falou correto. Ela é professora de inglês, estava conferindo que o irmão estava certo. Isto eu achei na doutrina da terceira revelação, que eu tenho certeza hoje que é o Consolador prometido por Jesus, o segundo Consolador, que começou novamente, né? A igreja cobriu o mundo de treva e de incredulidade. Toda a Europa estava coberta de treva e de incredulidade. Os espíritos começaram a manifestar novamente, começando lá nos Estados Unidos pelas irmãs Fox, que tinha mediunidade através do espírito batedores e das mesas girantes. Quem quiser saber é só entrar na internet, estudar o livro dos espíritos, que você vai saber o que eu estou falando. E depois que elas perderam o sucesso, né, pegou sucesso quase na Europa toda, e elas perderam o sucesso, aí ela gravou uma entrevista para a reportagem da igreja, que aquela mediunidade dela não era mediunidade, era charlatanismo, ela fazia aquilo, era mentira. Mas essa irmã ficou abandonada, tornou-se moradora de rua e morreu no inverno. Quando a polícia vasculhava os seus documentos, entre os seus documentos tinha uma carta de confissão. Ela pedia desculpa para o mundo, porque aquela mediunidade dela era verdadeira e que a igreja, a religião, pagou 20 mil libras para que ela desse uma entrevista e dissesse que era mentira. Isso está na internet, né? É só você procurar. Não é invenção minha.
Porque em 1857, a 18 de abril, Kardec, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, publicou o primeiro livro da terceira revelação. A doutrina que matou a morte. A doutrina que levantou o véu, desmentiu para sempre a igreja, que varria por debaixo do tapete e matava qualquer pessoa que tinha esses fenômenos, porque ela não sabia explicar e não queria entender. É por isso que Jesus fala no Evangelho segundo Mateus: bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir, mas para aquele que quer entender. O Espírito da verdade se manifestou na França. Aí já. As irmãs Fox não era espírita, como a igreja fala no vídeo que ela tem na internet. As irmãs Fox era evangélica protestante. O livro dos Espíritos foram psicografados por duas meninas também. Só que era francesa, é da família Boudet. E ela sim era espírita. Ela seguia a pesquisa de Kardec. E nessa doutrina, que é a segundo consolador prometido por Jesus, porque ele revela, nos ensina e prova que essa doutrina, o mentor espiritual, o espírito modelo é Jesus. Ele nos ensina quem somos, de onde nós somos e para onde nós vamos. A doutrina dos Espíritos provou, fechou o inferno da igreja, fechou o céu da igreja, porque a igreja criou um céu único, só ia para o céu quem obedecesse ela. E o Mestre Jesus, o Espiritismo confirma que a casa do Pai é o universo, a morada para todos, meu irmão, não é para a minoria da igreja, não. Que quando Jesus vier vai levar meia dúzia de gato pingado, não. Jesus diz que todos nós, sem exceção de raça, de cor de pele, de religião, ou de quem acredita, quem não acredita, de opção sexual. Um dia todos nós vamos morar com Deus, porque lá é a nossa casa, é a casa que Jesus foi preparar para todos nós, porque nós somos Espírito, nós somos eternos. Kardec descobriu isso. E prova, né? Hoje a ciência prova. O inferno eterno foi desmentido, fechou as portas, porque não existe inferno eterno. O Senhor Jesus disse: aquele que não obedecer, não andar no Evangelho, na verdade de Deus, que é o Evangelho, não é a Bíblia. 21 capítulo do Evangelho segundo João, ele prova que a verdade de Deus é o Evangelho, é as boas novas, que foi trazido por Jesus. O Velho Testamento é escrito por Moisés, é o homem, é a igreja. E Jesus confirma no seu Evangelho que o espírito que for atirado nas trevas exteriores, de lá ele não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Mas a hora que ele pagar, ele sai. É por isso que Jesus, sem o ensinamento do Evangelho, nós não vamos a lugar nenhum. Quer dizer, se você não obedecer o Evangelho, você não vai para o inferno, não, porque inferno eterno não existe. Você também não vai para o céu, porque o céu você tem que conquistar. É conquista sua. Então você só pode ir a Deus se você seguir o Evangelho. Se você seguir
aquilo que nós já ensinamos, a igreja verdadeira, o caminho verdadeiro, que é Jesus. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, administrador deste grupo. Convido a você, meu irmão, convido a você, minha irmã, a estar conosco, a comunicar conosco. Nós queremos conhecer você, queremos ter contato com você. Vamos pesquisar conosco. Nós não somos uma religião, não somos um novo grupo, não. Nós somos a sequência da Casa do Caminho, o ensinamento da Casa do Caminho. Por isso o nome Grupo do Caminho do Amor. Nós somos o grupo, mas o caminho do amor é Jesus. Aí, em cada vídeo, tem o nosso contato, o nosso Facebook, o nosso telefone, o WhatsApp. Comunica conosco. Estamos aguardando a sua comunicação. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.